Você já percebeu que um dos capítulos mais misteriosos da Bíblia possui apenas alguns versículos, mas gerou séculos de debates? Quem eram os filhos de Deus? Quem eram os Nefilins? Eles realmente eram gigantes? Anjos podem ter se relacionado com mulheres humanas? E por que Deus decidiu destruir o mundo logo depois desse episódio? Curiosamente, existe um livro antigo chamado Livro de Enoque, que afirma responder exatamente essas perguntas. Embora ele não faça parte do cânon da maioria das igrejas cristãs, ele era conhecido entre os judeus antigos e é até citado em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas, será que Enoque explica Gênesis ou acrescenta detalhes que a própria Bíblia nunca confirma? Hoje vamos investigar tudo isso, comparando o texto bíblico com o livro de Enoque para descobrir o que realmente podemos afirmar. Tudo começa em um texto extremamente curto, Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Depois, Deus declara: não permanecerá o meu espírito para sempre no homem. Os seus dias serão 120 anos. E então vem o versículo que gera toda a discussão. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Naqueles dias, haviam nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Em apenas 4 versículos, surgem 3 grandes perguntas. Quem são os filhos de Deus? Quem são as filhas dos homens? E quem eram os nefilins? É aqui que as interpretações começam a se dividir. Essa é provavelmente a interpretação mais conhecida. Segundo ela, os filhos de Deus seriam anjos. A expressão aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Também em Jó, capítulo 2, versículo 1 e Jó, capítulo 38, versículo 7. Nesses textos, filhos de Deus claramente se refere a seres celestiais. Por isso, muitos estudiosos entendem que Gênesis usa a mesma expressão com o mesmo significado. Segundo essa interpretação, alguns anjos abandonaram sua posição e passaram a viver entre os homens. Mas existe outro texto que parece fortalecer essa ideia. Observe o que Pedro escreve. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Pedro menciona anjos que pecaram, logo em seguida fala do dilúvio. Judas faz algo semelhante. Judas capítulo 1, versículo 6. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas. Logo depois, Judas capítulo 1, versículo 7. Judas compara esse pecado ao pecado sexual de Sodoma e Gomorra. Embora nenhum dos dois autores diga explicitamente que estavam falando de Gênesis 6, muitos estudiosos entendem que essa sequência não é coincidência, e é exatamente aqui que entra o livro de Enoque. Antes de continuar, um detalhe importante. O livro de Enoque não faz parte do cânon bíblico para judeus, católicos e a maioria das igrejas protestantes. A principal exceção é a Igreja Ortodoxa Etíope, que o considera canônico. Mesmo assim, ele era amplamente conhecido durante o período do Segundo Templo. Inclusive, Judas cita uma profecia encontrada nele. Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. É praticamente uma citação de 1 Enoque capítulo 1, versículo 9. Isso não significa que todo o livro seja inspirado, mas mostra que era conhecido pelos primeiros cristãos. Agora veja a história que Enoque conta. Segundo Enoque, um grupo de 200 anjos chamados vigilantes desceu à terra. O líder era chamado Senjasa. 1 Enoque, capítulo 6, eles fizeram um juramento coletivo para não desistirem do plano. Então desceram ao Monte Hermon. Lá, decidiram tomar mulheres humanas.
1 Enoque capítulo 7. Essas mulheres deram à luz seres gigantes chamados Nefilins. O texto descreve esses gigantes como violentos. Consumiam enormes quantidades de alimento. Depois, passaram a atacar homens. E finalmente começaram até mesmo a praticar canibalismo. Vale lembrar que esses detalhes aparecem em Enoque, não em Gênesis. A Bíblia nunca descreve essas características, mas Enoque continua. Um dos personagens mais famosos é Azazel. Segundo 1 Enoque capítulo 8, Azazel ensinou aos homens fabricação de armas, espadas, escudos, armaduras. Também ensinou ornamentação excessiva. Outros vigilantes ensinaram astrologia, feitiçaria, encantamentos e conhecimentos secretos. Como consequência, a violência aumentou em toda a terra. Isso lembra o que a Bíblia afirma em Gênesis capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Perceba que Gênesis apenas afirma que havia violência. Enoque tenta explicar a origem dessa corrupção. Segundo Enoque, Deus envia 4 grandes anjos: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Cada um recebe uma missão. Azazel é preso. Os vigilantes são acorrentados. Os gigantes acabam destruindo uns aos outros. Essa narrativa aparece entre os capítulos 1 Enoque 9 ao 16. Curiosamente, Pedro e Judas também falam de anjos presos. 2 Pedro capítulo 2 versículo 4 e Judas capítulo 1 versículo 6. Mas eles nunca citam Senjasa, Azazel ou os gigantes. Esses nomes aparecem apenas em Enoque. Nem todos concordam que os filhos de Deus eram anjos. Existe uma interpretação muito antiga chamada visão sétita. Segundo ela, os filhos de Deus seriam os descendentes fiéis de Sete. As filhas dos homens seriam descendentes da linhagem de Caim. O pecado teria sido o casamento entre uma linhagem piedosa e uma linhagem corrupta. Essa interpretação evita um problema levantado por muitos cristãos. Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 30: os anjos no céu não se casam. Quem defende essa posição argumenta que anjos não possuem natureza reprodutiva. Por outro lado, quem defende a interpretação angelical responde que Jesus falou dos anjos no céu e não de anjos rebeldes que abandonaram sua posição. É justamente por isso que esse debate continua até hoje. A palavra hebraica é Nefilim. Ela provavelmente deriva da raiz Nafal, que significa cair. Por isso, existem várias traduções possíveis. Alguns entendem como caídos, ou aqueles que fazem cair, ou gigantes. A tradução gigantes ficou famosa principalmente pela Septuaginta, a antiga tradução grega do Antigo Testamento, que usou o termo gigantes. Mais tarde encontramos outro texto importante, Números capítulo 13, versículo 32 e 33. Os espias dizem: vimos ali os Nefilins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Mas há um detalhe: esse relato pertence aos espias incrédulos. Eles estavam aterrorizados. Alguns estudiosos entendem que sua descrição pode conter exagero motivado pelo medo. Ainda assim, o texto mostra que os israelitas associavam os Nefilins a homens de enorme estatura. Independentemente da interpretação escolhida, o foco principal da Bíblia nunca são os Nefilins. O foco é o pecado humano. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Depois, Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12, toda a carne havia corrompido o seu caminho. O centro da narrativa não são criaturas misteriosas, é a humanidade completamente dominada pelo pecado. Enquanto isso, Noé se destaca. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A verdade é que Gênesis deixa muitas perguntas sem resposta. O livro de Enoque oferece uma narrativa extremamente detalhada sobre os vigilantes, Senjasa, Azazel e a origem dos Nefilins. Pedro e Judas parecem conhecer uma tradição semelhante ao mencionar anjos que pecaram e foram aprisionados.
mas a Bíblia nunca confirma explicitamente todos os detalhes encontrados em Enoque. Por isso, existem diferentes interpretações entre estudiosos e cristãos fiéis. Alguns entendem que os filhos de Deus eram anjos caídos, outros defendem que eram descendentes de Sete. Outros ainda acreditam que eram governantes poderosos ou reis antigos chamados poeticamente de filhos de Deus. O debate permanece aberto, mas existe uma verdade sobre a qual não há discussão. A mensagem central de Gênesis 6 não é despertar fascínio pelos nefilins, é mostrar que, quando a humanidade rejeita Deus, a corrupção cresce até atingir níveis inimagináveis. O dilúvio não aconteceu porque existiam gigantes. Aconteceu porque a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra. E, no meio de uma geração completamente corrompida, um homem decidiu andar com Deus. Talvez essa seja a maior lição desse capítulo. Enquanto todos olhavam para os gigantes, Deus olhava para o coração dos homens.